for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Querido, Jesus está para voltar, amém? Você crê nessa realidade? Só essa parte. Amém? Glória a Deus. Esse mês de agosto aconteceu algo muito interessante. E eu gostaria de compartilhar uma coisa com você. Quando a gente fala a respeito da volta de Jesus, nós precisamos olhar para aquele que é o relógio. Como assim, pastor? Escatologicamente falando a respeito da volta de Jesus, nós precisamos olhar para Israel. Israel, o povo de Deus, a nação eleita, amém? Nós precisamos olhar aquilo que acontece em Israel, porque é lá, aquele Israel é o país, é o reloginho. Coloca aquela imagem para mim, a primeira, por favor. Israel é o relógio. Quando a gente fala a respeito de assuntos escatológicos, a respeito da volta de Jesus. E no dia 13 desse mês, no dia 13 de agosto, aconteceu algo muito interessante. Nós tivemos um país chamado Emirados Árabes, tem a bandeira dele aí, Emirados Árabes, que é um país árabe, né, pelo nome, mas é um país árabe. E Emirados Árabes e Israel concordaram em normalizar totalmente as relações diplomáticas entre esses dois países. O que isso tem a ver, pastor, com a volta de Jesus? Querido, existem 22 países árabes no mundo. Esse foi o terceiro país a fazer acordo com Israel. Eles não tinham acordo nenhum, acordo diplomático nenhum. Eles nem mesmo reconheciam Israel como um país. Os outros dois são o Egito e a Jordânia. Mas esses dois faziam fronteiras com Israel, fazem fronteiras com Israel. Então, por causa da guerra, né, e por causa de territórios, eles já tinham acordos, já tinham relações diplomáticas com Israel. Diferente do Emirados Árabes, que não faz fronteira com Israel, até para comemorar, veja aí, eu mostrei para você a bandeira do Emirados Árabes, para comemorar esse acordo, que é algo inédito, você vê aí a bandeira do Emirados Árabes sendo projetada num prédio no centro de Israel, um prédio administrativo, um prédio do governo. O que isso tem a ver, pastor? Entenda, querido, presta atenção no que eu vou te falar. A Bíblia fala, Jesus lá em Mateus 24 vai dizer para nós a respeito, ele é interrogado pelos discípulos a respeito da volta. E Jesus fala assim, olha, vai acontecer, né? Mateus 24, Jesus fala assim, olha, vai haver fome, vai haver guerra, vai haver terremotos, todas essas coisas, mas ainda não é o princípio de dores, né? E nós ficamos muito ligados a essas coisas. E de fato nós vivemos um ano de 2020 muito atípico, sim ou não? Nós tivemos muita essa pandemia, né? E Jesus fala inclusive que haveria fome, guerra, né? Pandemias, né? Pestes, né? Usado o nome peste, mas ainda não é o fim. Mas, querido, quando a gente começa a tratar a respeito escatologicamente, a gente sabe que lá em Paulo escrevendo, Paulo vai dizer assim, quando vocês ouvirem falar a respeito de paz e segurança, então virá o fim. Querido, um país árabe reconhecer que Israel é um país já é algo tremendo. Já é algo tremendo. Por quê? Por causa das disputas territoriais, por causa de toda aquela briga que começou lá atrás, né? Por causa da disputa de terra, disputa de territórios, disputa de Jerusalém, disputa de locais sagrados, ou seja, o povo árabe não reconhece o judeu, não reconhece Israel como país. Então foi feito um acordo, querido. E saiba, querido, Israel não tem acordo diplomático com outros países árabes, por exemplo, Arábia Saudita, Bahrein, Omã, mas Israel possui bom relacionamento com esses países. E o que esse acordo vai dizer para nós? Muito provavelmente, conforme estão dizendo todos os especialistas, esse foi o primeiro passo em rumo à paz, e outros países seguirão o mesmo caminho, irão fazer acordos diplomáticos com Israel. Qual país? Aquele, principalmente esses países que não têm acordo diplomático, mas que possuem bom relacionamento. Por exemplo, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, recentemente ele foi a Omã,
que é um outro país árabe, visitou. Isso não acontecia há 22 anos, a presença de um líder judeu lá em Omã, no país Omã. Querido, tudo está se cumprindo conforme a Bíblia diz. E a gente sabe que tudo isso, querido, essa completa paz vai acontecer no governo do anticristo. Vai chegar um camarada, vai se apresentar alguém e ele vai propor um plano de paz, querido. E onde você nem imagina vai haver paz lá, entre Israel e todos aqueles países árabes lá à sua volta. Querido, os passos estão sendo dados. Já é o terceiro, tem mais 3 com bom relacionamento com Israel. Querido, quando esse caboclo se apresentar, quando o anticristo se apresentar, querido, ele vai trazer um tratado de paz, querido, para toda aquela região, querido. E aí vai iniciar o governo do anticristo. A palavra está se cumprindo, os sinais estão aí, querido. Isso foi algo que por muita não foi divulgado, passou desapercebido, mas é a palavra de Deus se cumprindo nos dias atuais. Quando houver paz e segurança naquele lugar, então virá o fim, a destruição repentina. E um dos termos que Israel aceitou, querido, olha que coisa, um dos termos que Israel aceitou para assinar o acordo foi parar de fazer na Cisjordânia assentamentos judeus. A Cisjordânia, só para você ter uma ideia, querido, como a Cisjordânia é um lugar disputado. Na Cisjordânia fica uma cidade chamada Hebrom, que ela é citada na Bíblia, inclusive mais de 70 vezes. Lá em Hebrom Lá em Hebrom tem um lugar que se chama Gruta de Maquipela. Olha lá, a Gruta de Maquipela. Esse lugar aqui, querido, é onde está enterrado, acredita-se que está enterrado Abraão, Isaac, Jacó e suas esposas. É um território disputadíssimo, querido. Querido, nem árabe abre mão disso aqui, nem judeu abre mão disso aqui, nem cristão abre mão disso aqui. É um lugar sagrado para todo mundo. O que Israel está fazendo em nome da paz? Abrindo mão de fazer novos assentamentos nesse lugar, na Cisjordânia. Querido, isso é a palavra de Deus se cumprindo. Lá na Cisjordânia também tem uma cidade chamada Belém. Você lembra de Belém? Onde Jesus nasceu. Lá tem a igreja da Natividade. Olha a foto de Belém. Lá tem a igreja da Natividade. Essa construção foi feita em cima do local onde eles acreditam que Jesus nasceu. É um lugar sagrado, importantíssimo, querido. Por isso é tão disputado, por isso tem tanta briga, tem tanta guerra. Mas a paz está chegando ali. Lá na Cisjordânia também tem uma outra cidade que se chama Jericó. Olha Jericó aí, ó. Jericó é simplesmente a cidade mais antiga do mundo, tem mais de 10 mil anos de história. Querido, algo até pouco tempo atrás, impensável, de se conseguir paz entre esses povos, nesses lugares aqui, querido. As coisas estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo bem à nossa vista, bem diante dos nossos olhos. Cuidado, querido, porque o arrebatamento da igreja está às portas. E Cristo, quando voltar, querido, precisa achar a sua igreja preparada. Precisa achar a sua igreja pronta para a volta dele. A palavra está se cumprindo, querido. Diante dos nossos olhos, algo até então impensável, querido, está acontecendo. Tempos de paz no Oriente Médio, acordos estão sendo costurados. E quando houver paz e segurança, a palavra diz que então virá o fim, virá o fim das coisas. Abra os olhos, igreja, abra os olhos. Fique atento, querido, os sinais estão se cumprindo. E Cristo muito em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Não vamos deixar essas coisas passar desapercebido. Isso tem que ser algo para acrescentar, isso tem que ser algo para motivar a nossa fé. A palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Paz chegando naquele lugar, querido, isso significa que o fim está próximo. Amém? Glória a Deus.